Professor Henrique, uma questão das mais tormentosas aí na gestão de tarefas são as reuniões. Sim. A gente verifica isso muito no dia a dia, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente tem reuniões aí que são complicadas. Eu gostaria que você colocasse alguma reunião que você lembra que foi tormentosa sob o ponto de vista da gestão de tarefa. Como você não deve fazer uma reunião? Olha, eu tenho umas experiências em comitês políticos em que são muitos caciques e quer se decidir muita coisa de uma vez só. A falta de liderança de uma reunião é o principal motivo para uma reunião não funcionar. Para tu sair de uma reunião, ficar 1 hora, 2 ou 3, como já aconteceu comigo, e sair sem saber o que tem que fazer. Entendeu? E é muito complicado. Muito complicado. Eu vou te sou a favor dizer, de reuniões curtas. Sim, claro. Agora, eu vou te contar, na advocacia, o advogado ele é conhecido por ser uma pessoa, advogado e advogada também, né? Porque não é só o gênero masculino, o gênero feminino também tem isso. Sim. Conhecido como o que gosta de falar muito. Inclusive, Sim. meu tio, né? Quando eu era pequeno, eu falava muito. E ele dizia que quando eu crescer, que quando eu crescesse, eu seria advogado. Dito e feito. Mas talvez não tenha sido porque eu falava muito. Mas, de qualquer forma, o advogado acaba falando, só que em uma reunião, isso são pesquisas, não é opinião minha nem do professor Henrique, mas as pesquisas dizem que uma reunião producente, onde você consegue extrair coisas boas e eficientes, não tem mais do que 1 hora de duração. No máximo 60 minutos, no máximo. No máximo. Tem uma reunião producente, senão se você tiver mais que isso, você vai falar as mesmas coisas de forma circular. Isso. De forma diferente, mas as mesmas coisas. Uma coisa que é bom para que essa reunião aconteça nesse prazo é fazer o aviso prévio para todos os participantes. E esse aviso prévio já sugere uma pauta para que as pessoas responsáveis pelas respostas da pauta possam vir com um material para contribuir na resposta necessária nas reuniões. Também aproveita o momento e pede que as outras pessoas incluam pautas. Por que eu falo em pauta? Justamente para se ter um guia. Certo? A pauta de uma reunião pode ser organizada seguindo a matriz urgente e importante que nós já vimos em algumas outras aulas nossas, viu, Sérgio? Sim, é importante seguir também essa pauta, né? Você ter essa disciplina de seguir a pauta. Porque as pessoas, muitas vezes, não têm a disciplina de fazer a pauta. E quando alguém faz, não segue a pauta. E é complicado para a reunião. Eu conheço pessoas, empresários, e advogados também, já ouvi falar isso de advogados, que não suportam fazer reunião. Por quê? Não por eles, mas porque eles sabem que as pessoas com as quais eles fazem as reuniões, especificamente empresários na equipe ali, e também o pessoal executivo que exerce um cargo lá de liderança e tudo mais, estipulam reuniões semanais, que por um lado é interessante ter a reunião estipulada semanalmente, mas desde que tenha uma pauta. Né? E muitas vezes de checklist da reunião anterior, e não de ficar sempre falando. Sim. E falando e falando. E as pessoas, a reunião vai ser toda segunda pela manhã, das 8h30 ao meio-dia. Eu falei, caramba, cara, você já vai domingo à noite dormir, você já nem dorme. Já dorme estressado. De tanto que você sabe que aquilo vai te fazer mal. Sim. É um absurdo isso aí. Ter a reunião num dia específico é bom, mas é meio que um checklist e ter uma pauta, no máximo 60 minutos. Sim. Fica contraproducente. Em agência de propaganda, nós tínhamos justamente esse método. Toda segunda-feira, entre 8 e 9 da manhã, veja bem, dentro da 1 hora, todos os trabalhos em pauta eram discutidos. O que se discutia? Justamente o que era prioridade para a produção, o que era prioridade para a criação, o que era prioridade para a mídia. E cada um, depois dessa reunião, já saía sabendo o que teria que fazer naquela semana. Entendeu? Isso evita a perda de tempo. O resto é processo. Certo? E para a reunião é importante também que a pessoa sempre vá preparada para o assunto a ser tratado, né? Que ela não caia de paraquedas na reunião, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, já aconteceu comigo isso. Eu chegar no escritório um dia
que uma reunião não tinha sido marcada, nem previamente, não tinha sido avisado nem por WhatsApp, que hoje em dia não tem como dizer, mas estava na tua agenda, a agenda é o celular, muitas vezes a pessoa avisa pelo WhatsApp. Sim. Eu chegar no escritório, e chegou um cliente também, de uma outra situação, tal, chegou de surpresa no escritório querendo fazer uma reunião. E daí, ele teve que fazer uma reunião sem nenhum preparo, nem nada. Isso aconteceu muitas vezes já. E a reunião... Por atropelamento, né? Acaba atropelando as tarefas do dia. Atrapalha as outras tarefas que você já programou, atrapalha a tua agenda, GDP, gestão de tarefas, execução, atrapalha tudo. Porque você não estava com a tua agenda, estava livre. E, de repente, você investiu lá um tempo numa questão que você não estava preparado, porque não tinha reunião, ou seja, a reunião não é producente. Sim. Só que isso, no ramo do direito, a gente tem que acabar aceitando do cliente, que o cliente, às vezes, recebe alguma notificação, alguma citação de ação judicial, ou uma notícia, uma questão de débito, qualquer coisa que seja. Sim. E ele, dependendo do cliente, ele não consegue lidar bem com isso. Aí ele vai no advogado, para o advogado aliviar o peso que ele está levando. Sim. Só que, às vezes, ele faz isso sem avisar, e aí é o complicador. Sim, sim. Mas às vezes não tem como prever. E ele é o cliente. Bem, uma das coisas que eu também aprendi em reuniões é que, além de seguir a pauta, cada assunto deve ser debatido não até a exaustão, e sim até a busca de uma solução, certo? Não adianta ficar debatendo muito sobre um determinado assunto, que tem mais assuntos que devem ser debatidos, certo? Além disso, um assunto, quando debatido muito extensivamente, alguns que não dominam o assunto acabam se afastando da reunião e perdem a atenção. Daí começa a mexer no telefone, coisa e tal, começa a ver se tem e-mail e assim por diante. Então, quando isso acontece, o que tem que fazer? O líder da reunião tem que pegar esse grupo, tirar e, vocês então se reúnem em outro momento para resolver isso. Vamos ao próximo assunto, por favor, certo? É importante também, como o professor Sérgio comentou em dado momento, que se faça uma leitura rápida da última reunião, não precisa ser uma coisa muito formal, mas sim dizer, os assuntos tal foram tratados, ficou de ser resolvido tal por fulano, B por ciclano e E por beltrano, ok? No final de cada reunião, também, eu acredito que deva ser cada um responsabilizado por cada uma das soluções que foram discutidas na reunião e dado um prazo para eles apresentarem os resultados. Isso aí é o fechamento, né? No fechamento, a gente estipula com quem ficou as tarefas e até quando tem que cumprir. Sim. Eu acho que isso aí é o mínimo que a gente pode falar a respeito de uma reunião bem sucedida, né? Porque se você entra numa reunião que não foi marcada e sai sem tarefa para a pessoa fazer, exatamente. É uma conversa que as pessoas chamam de reunião, né? Sim, isso é um comunicado, então. É mais fácil escrever um e-mail e dizer para as pessoas que ia acontecer aquilo. Se não precisa da opinião delas e não vai sair com tarefa dentro da reunião, não tem por que estar nela. Não é porque é uma empresa que todos devam participar das reuniões. Algumas só interessam determinado segmento do grupo de trabalho. E outras questões de reuniões também é quando alguém resolve convocar uma pessoa que não tem nada a ver com a reunião, que não vai acrescentar em nada na reunião, mas por algum motivo que muitas vezes nem a pessoa que chamou, acho que levantou de bom humor, tal, animadão, e quer chamar as pessoas para participar, e chama pessoas que não vão acrescentar e não tem nada a ver com aquele assunto que está sendo tratado. Sim, sim. Aí fica lá com cara de samambaia, como dizia um amigo meu lá, fica parado com cara de samambaia. Fica ali. Sim, sim. Paisagem, como é uma coisa mais comum de se falar. É isso aí. Tem que ser ágil, tem que ser pessoas que tenham decisão. Adianta, que se responsabilizem pelas tarefas. Daí consegue ser curto e cada um sai de lá sabendo o que tem que fazer. Reuniões, na verdade, são importantes, sim, mas tem que ter pauta, tem que ter agilidade, e tem que ter, no final, dar um fechamento para as tarefas serem feitas durante o período que for estipulado aí. Importante, Sim. demais. Senão a reunião é uma conversa ou um comunicado, que nem o professor Henrique acabou de falar. Sim, sim.